Bom, pessoal, ontem o mundo estiveram festejando a volta do crescimento chinês ao panorama da economia mundial. Eu vou ler aqui algumas manchetes que eu vi por aí. Economia chinesa volta a crescer. NeoFed, que é um site de empreendedorismo e essas empresas de novas tecnologias, né? A economia da China dá sinais de recuperação forte. O valor econômico aqui do Brasil, China ressurge com força. Negócios TV da Espanha, a indústria chinesa tem o melhor resultado em 10 anos, a CNN Brasil, né? E ele, economista da Espanha, disse: China recupera com muita força. É interessante ver os meios de comunicação que fala de economia, está comemorando a volta da economia chinesa forte no panorama internacional, porque esses são os mesmos que costumam criticar a China por isso, que tem trabalho escravo. Agora, o trabalho escravo está aqui no Brasil, né? E o pior é que boa parte da sociedade brasileira vê com bons olhos. Basta ver o discurso do vereador lá do Patriotas, que o partido, inclusive, está fingindo. Não, na verdade, o partido está expulsando ele, né? Porque diz que o vereador falou bobagem, né? É interessante ver como os meios de comunicação criticam as medidas políticas a política econômica que a esquerda costuma apresentar. Ontem também foi a vez do Joseph Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia, eu acho que ele é prêmio Nobel de Economia, falando que os partidos de centro-esquerda no mundo souberam organizar melhor a economia do que a direita tradicional, né? É que a direita caiu na história da especulação financeira, né? E por incrível que pareça, é a esquerda que tenta apostar pela economia produtiva, pelo capitalismo produtivo, que é o que produz riqueza e gira as economias. A especulação financeira pode render muito dinheiro para alguns, os que estão no topo da pirâmide e que têm força para organizar as especulações financeiras no mercado financeiro, né? Existem leis, inclusive, que proíbem a boataria sobre empresas, por exemplo, a fim de evitar que surjam especuladores, né, façam boatos sobre um tipo de empresa para negociar com aquela empresa, né? E existe também, por lei, isso no mundo inteiro costuma ter, nos Estados Unidos é muito forte esse tipo de lei, que veda a participação das pessoas que têm informações privilegiadas, usar isso no mercado financeiro para obter vantagens, obter lucros, né? Mas aqui a gente sabe que existe lei que proíbe muita coisa e, no entanto, as leis não são respeitadas, né? E essa questão na questão da economia também não. Basta a gente ver que o ex-ministro da Economia brasileiro tinha dinheiro em paraíso fiscal e estava comandando a economia do Brasil. E isso é no mínimo antiético, mas contando de passar por cima da, e obter vantagens, não existe ética. Principalmente no Brasil, principalmente nessa dita esquerda, dita direita que anda por aí, que não tem nenhum valor. O único valor da direita brasileira, isso aí que se diz direita que está por aí, é manipulação religiosa, é manipulação da mente da classe média e até manipulação de boa parte da população, né? Aí tem coaches, tem um monte de coisas de mecanismo que a direita tem usado no mundo a fim de obter vantagens políticas, porque resultado econômico eles não conseguem apresentar
como a gente tem visto na América Latina. A popularidade da Cristina Kirchner e Néstor Kirchner na Argentina foi por isso, porque o Néstor Kirchner conseguiu levantar a economia argentina, juntamente com a Cristina Fernandes. Na mesma época, o Lula no Brasil também conseguiu levantar a economia brasileira. No Equador, o ex-presidente Rafael Correia conseguiu fazer, inclusive, uma auditoria da dívida pública no Equador. Por isso ele está sendo perseguido judicialmente. A Lava Jato no Brasil foi uma perseguição principalmente ao PT, porque o PT conseguiu organizar o país para colocar o país na linha de crescimento. E isso, quando o Lula entrou no governo, o Brasil era a 12ª, 11ª economia. Quando o Lula saiu, o Brasil era a 6ª economia do mundo. E isso, os mecanismos de poder no mundial, que está basicamente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, não perdoaram. E daí a questão da Lava Jato, que a Lava Jato nunca foi um processo de combate à corrupção. Na verdade, a Lava Jato era um poder que veio para derrubar o partido que estava organizando o país, que era o PT, para fim de botar outro poder no lugar, que é outro poder que afundou o país. Basta ver que a Dilma, a Dilma saiu do poder em 2016, entrou Temer, imediatamente Temer já dolarizou o combustível no Brasil, que fez com que os brasileiros que pagavam a gasolina de menos de R$3 passou a pagar até R$8 na gasolina. E como eles não têm como apresentar resultados econômicos, vem com o discurso da religião, o discurso falacioso que captura boa parte da população, já que economicamente não pode dar resultados. E é o que a China tem feito? A China tem feito o que o Brasil fez de 1930 até 1980, que é investir em industrialização. Claro, com a ajuda dos Estados Unidos também, porque os norte-americanos começaram a querer ir para a Ásia, as empresas norte-americanas, principalmente e europeias, começaram a ir para a Ásia para poder explorar a mão de obra, até naquela época escrava, na China. Mas o governo chinês agiu inteligentemente e conseguiu obter vantagem dessa industrialização e começou a obter o conhecimento para produzir. E hoje, nos anos 90, a China era conhecida por vender Badulac. Hoje a China já é alta tecnologia. Então, assim, a produção de automóveis na China, os maiores fabricantes de automóveis do mundo já não estão nos Estados Unidos, estão na China. Inclusive a GM tem fábricas na China. Então a China soube aproveitar muito bem esse processo de globalização, né, que tem favorecido a eles. Os norte-americanos impuseram as suas condições e os chineses aceitaram, né? E agora os chineses estão ganhando nas condições que foi imposta a eles. Aí, não, falam mal da China, que é ditadura, que é isso, que é aquilo, mas o resultado econômico está aí. E por quê? O governo chinês não é dominado pelo capital especulativo. O capital de financiamento na China é o capital estatal. Então, numa ponta, eles têm a população e os empresários têm liberdade de investir e criar novos negócios, e na outra ponta o governo financia. E não tem no meio de campo, como acontece no Brasil, principalmente nos países da América Latina, ou no próprio Estados Unidos, a especulação financeira mandando nos governos. Essa é a grande diferença também em relação da China em relação ao resto do mundo. Por isso eles estão crescendo tanto, né? Estão se reabrindo agora depois da pandemia e o que é bom. Por isso o resto do mundo está comemorando essa subida, porque a China vai puxar a economia mundial. No entanto, eu vi, por exemplo, um especialista nessa televisão espanhola, Negócios TV, ele falando que, surpreendentemente, o México está um país bom para investir. Mas por quê? Porque o governo de Andrés Manuel López Obrador,
que é, na minha opinião, Andrés Manuel Lopes Obrador é muito mais capaz sobre alguns aspectos do que o próprio Lula. Porque o Lula muito condescendente com algumas coisas para negociar e essas coisas, e lá ele foi mais consequente. Mas Andrés Manuel Lopes Obrador tem o apoio maciço da população mexicana, por isso ele está conseguindo levar a bom termo a economia mexicana. O peso mexicano não desvalorizou desde 2018 para cá, continua valendo em torno de 18, 19 pesos, o mesmo valor que valia em 2018. Foi uma das poucas moedas mundiais que não desvalorizou nesse período. Então, graças a medidas econômicas de apostar no capitalismo de produção e não na especulação, como a gente vê no resto do mundo ocidental e no Brasil. Claro que com muita limitação também, porque como o México está ali nas barras dos Estados Unidos, sempre acaba sofrendo muita influência também dos Estados Unidos. Então, a percepção de que a esquerda está apostando mais no capitalismo produtivo não é uma simples percepção, é uma realidade que é atestada pelos números. O governo, o México está crescendo como nunca. Eu vi o cara da Negócios TV, da TV espanhola, surpresa, ele até disse que era surpreendentemente o presidente mexicano levou o México a uma boa situação para dar bons investimentos, né? Olha o tanto que esse pessoal é preconceituoso, né? Existe uma intoxicação que é do ponto de vista ideológico no mundo ocidental inteiro. É por isso que se combate tanto a esquerda, porque a esquerda tenta colocar o capitalismo de produção. E o capitalismo de produção virou comunismo na boca desses idiotas que não entendem de nada. A China comunista lá está indo muito bem, obrigado. Se bem que a China já não é muito comunista de verdade, faz muitos anos. Então, por isso ela está crescendo muito, porque está apostando na economia de produção, enquanto no mundo ocidental, o mundo ocidental tem apostado na economia de especulação. Essa é a grande diferença, porque a economia de produção, ela movimenta a economia, roda a economia. A roda da economia gira. Enquanto na especulação, 4 ou 5 só ganha o dinheiro da especulação, às vezes manipulando mercados, enquanto não gera um mísero emprego, né? Gera sim escravidão, como a gente viu no Rio Grande do Sul agora. Mais de 200 trabalhadores foram liberados pela Polícia Federal porque estavam sendo escravizados por esses mesmos que gostam de chamar o PT de comunismo. Não entende nada esses idiotas não entendem nada de comunismo e muito menos de capitalismo. Caso contrário, estariam apoiando. O Lula está tendo muita dificuldade agora para reinsertar o país no contexto internacional, que pode ter muitas oportunidades, que essa briga de China, Estados Unidos, Rússia, isso pode surgir oportunidades para o Brasil. Se o Lula conseguir inserir o país, fazer uma boa inserção do país nesse sentido, o Brasil vai ter bons frutos aí pela frente. Aí quando vir os bons resultados, vai falar, surpreendentemente o governo conseguiu acertar a mão. Não é surpresa nenhuma, é porque o governo tem procurado apostar no capitalismo de produção. Que se a classe média brasileira fosse inteligente, ia compreender, mas como não entendem de nada, só entendem de falar, ouviram falar que a esquerda é ligada ao comunismo, aí começa essa bobagem aí, que é uma estupidez que não tem cabida. E para intoxicar a população, está aí esse monte de igreja que não é igreja, está aí esse monte de coaching que não é coaching, e fazendo a cabeça da classe média brasileira e até da classe mais baixa, conduzindo o povo a apoiar medidas que vai vir contra o próprio povo, como teve no governo passado. Mas isso, para o pessoal entender isso, precisa de leitura, precisa de informação verídica, né? Não essa que é a mesma mídia de informação econômica costuma dar. A mídia sempre
está falando que a China vai quebrar, a China vai quebrar. Tem no YouTube centenas de vídeos de gente desde faz mais de 10 anos falando que a China vai quebrar. E, no entanto, a China só crescendo, só crescendo. Por quê? Porque faz a aposta na economia de produção e não na economia de especulação que a gente faz aqui no mundo ocidental. Se o povo compreendesse isso, não apoiaria essas medidas. O problema é que o povo está intoxicado, até gente que tem formação universitária está intoxicada com essa ideologia de achar que tudo é uma questão de você se esforçar. Claro que sem esforço não tem resultado nenhum, mas as condições de empreendimento, se o país não tiver, não tem jeito. O Brasil tem muito que caminhar ainda, é preciso reformular, sobretudo, a carga tributária, tirar a carga tributária dessa questão dos negócios, das empresas, da produção e colocar na renda. Porque o empresariado brasileiro adora reclamar da carga tributária brasileira, mas os filhos da puta não pagam um centavo de imposto quando retiram o lucro das empresas. O que é uma inversão da lógica capitalista, porque o mundo inteiro premia os empresários que deixam o dinheiro na empresa produzindo. Aqui no Brasil é o contrário, se premia o que retira o dinheiro da empresa para gastar com qualquer coisa. Então, o novo governo tem uma situação de muita dificuldade aí pela frente, mas essa é uma ótima notícia de que a China está começando, voltou com força a crescer. Isso vai puxar os outros países, sobretudo, porque a China hoje tem comércio com quase todo, o mundo inteiro tem comércio com a China. O próprio Estados Unidos depende muito da China. Embora eles tenham as rusgas aí na questão política, mas não interessa para a China também que os Estados Unidos caia. Aliás, não interessa a ninguém que os Estados Unidos caia. Interessa para o mundo que os Estados Unidos também mantenha um certo crescimento e os Estados Unidos vai continuar sendo uma nação muito importante para o mundo nos próximos anos. Né? E isso se a gente conseguir superar essa confusão dessa guerra aí, que está muito difícil. Então, é interessante ver como os meios de comunicação têm que se dobrar diante de medidas econômicas que eles costumam criticar. Porque o que a China faz nada mais é que investir na economia produtiva. Eu vi um documentário sobre a TV, na televisão russa, a RT, essa que está censurada pelo tal do Mundo Livre aí, ó, censurada. Se a televisão russa é tão ruim, o que tem? Eu vou ver ela lá e vou ver que aquilo é uma merda. Mas ao contrário, mesmo sendo censurada na Rússia, a televisão russa dá de 10-0 em qualquer grande televisão ocidental. Eu vejo a RT faz mais de 10 anos, né? Então é uma dificuldade a gente acessar a RT. Se eles mentem, se eles dão má informação, o que acontece que o cidadão não pode ver? Vão tratar o cidadão como se fosse um infantil, que não é capaz de ter próprio discernimento, ou é porque a televisão russa está dizendo algumas verdades que é inconveniente? Essa que é a realidade, né? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Assine o canal, dá o like ou dislike se você não gostou, passa pro amigo, pro inimigo, e é isso aí.